Boa noite, prezados. Novamente com Direito Constitucional em Curtas, hoje falando da teoria do poder constituinte e a sua origem histórica. Ou seja, 1788, Estados Gerais e Assembleia Nacional. No vídeo anterior, havíamos dito que, assim como em 1614, a Assembleia, a nova reunião das três ordens, dos novos Estados Gerais, clero, nobreza e os comuns, povo, as regras dessa nova reunião estariam definidas pelo Parlamento de Paris, composto por magistrados corruptos, com uma composição pautada pelo nepotismo, críticas às altas taxas judiciais para se adentrar com uma reclamação contra o Estado francês à época, enfim. Os intelectuais do terceiro Estado, dos comuns, criticaram essas novas regras definidas pelo Parlamento de Paris. O rei Luís XVI, à época, em 1788, para tentar apaziguar os ânimos já muito acirrados, definiu que o terceiro Estado teria um número dobrado de deputados a representá-lo nessa Assembleia Nacional. Bom, o grande problema começou com os chamados notáveis. O que eram os notáveis? 5 príncipes de sangue, herdeiros, com representantes das altas famílias francesas, da alta nobreza francesa à época, questionaram a não mais composição das regras pelo Parlamento de Paris, composto por magistrados corruptos, como já havíamos dito antes. E avisaram o rei que os direitos de trono já estavam sendo debatidos pelo terceiro Estado. O acesso ao trono, voto, nova composição política à época. Bom, o rei, na verdade, ele era auxiliado pelo seu primeiro-ministro, Jacques Necker, que queria afastar, reduzir a influência dos notáveis, dos príncipes de sangue, da nobreza, limitar um pouco a influência da nobreza, até mesmo para manter o poder do rei à época, já um tanto abalado. O que eles fizeram? O que o Luís XVI fez nesse momento? Auxiliado pelo ministro Jacques Necker. Ele não escutou os notáveis e manteve o número de deputados, aumentou o número de deputados no terceiro Estado. Chegaram a 578 deputados. Mesma composição ali entre da nobreza e do clero. E ele fez mais, deu o poder de participação, até de decisão, para o baixo clero, deixando as autoridades eclesiásticas empolvorosas. Como o baixo clero vai participar da tomada de decisões? Até aí tudo bem. Mas como é que isso influenciou a Revolução Francesa? O problema é que Luís XVI ele não trabalhou nessa Assembleia Nacional a questão do direito de voto, de participação. Ou seja, estaria mantido aos moldes de 1614, quando foi feita a primeira, 1614, quando foi feita a primeira Assembleia Geral. Ou seja, o clero e a nobreza votariam, participariam primeiro, depois os comuns, o terceiro Estado. Isso seria um jogo de cartas marcadas, ou seja, na verdade, não alteraria nada. A estrutura política, o debate político à época seria mantido como era anteriormente. Isso gerou o que foi chamado de revolta do terceiro Estado, o que influenciou o abade de Chartres, Emmanuel Joseph Thiers, e a sua grande obra O que é o Terceiro Estado, Qu'est-ce que le troisième État, que um manifesto em que se dizia, olha, para uma Assembleia Nacional Constituinte ter validade e legitimidade, todos têm que participar de forma igualitária no momento da votação, tem que ter o mesmo valor o voto e mais. O número de representantes tem que ser igual também. Participação de todos e de forma igualitária
e de mesmo peso, mesma validade as decisões. Então, na verdade, isso influenciou a Revolução Francesa. O debate do Parlamento de Paris, dos cadernos de denúncia e da formação de 1788 dos Estados Gerais, a reunião dos Estados Gerais, gerou como consequência o manifesto O que é o Terceiro Estado e que consequentemente influenciou a Revolução Francesa e a formação da democracia até os dias atuais, que vem se constantemente sendo modelada e reestruturada aos interesses da sociedade, gerando aí e formando, influenciando o que chamamos de constitucionalismo moderno e até mesmo o neoconstitucionalismo, como dissemos anteriormente em vídeo anterior. Espero que os senhores tenham gostado. Até o próximo vídeo, onde daremos continuidade à teoria do poder constituinte e adentraremos especificamente na influência de Emmanuel Joseph Sierre e o que é o terceiro Estado e sua influência sobre o poder constituinte. Boa noite e até mais.